Os 6 cisnes. Houve uma vez um rei que se perdeu quando caçava em uma grande floresta. Caminhou entre as árvores, procurando seus companheiros, mas depois de algum tempo, ao ver que não os encontrava, começou a se desesperar. Por fim, o rei chegou à casa de uma bruxa que concordou em ensinar o caminho, se ele aceitasse se casar com sua filha. Ao perceber que acabaria morrendo, perdido na floresta, ele deu sua palavra à mulher. A filha da bruxa era muito bonita, mas ao vê-la, o rei se amedrontou e teve um mau pressentimento. A velha indicou o caminho de volta e, para manter a promessa, ele se casou com a moça ao voltar para seu castelo. O rei, que era viúvo, tinha 7 filhos da primeira esposa, 6 meninos e uma menina. Depois do casamento, temendo que a madrasta fizesse algum mal às crianças, ele os levou para um castelo no meio de uma floresta encantada, onde pensou que ficariam em segurança, pois ninguém, por mais que tentasse, conseguia avançar pelos caminhos entre as velhas árvores. Como o rei amava muito os filhos, ele os visitava sempre que podia. Quando saía para suas visitas, levava um novelo de lã mágico que se desenrolava entre as árvores, indicando o caminho para o castelo. Um dia, a rainha quis saber por que o rei ia tantas vezes à floresta e logo descobriu o segredo. Enquanto o rei dormia, ela enfeitiçou 7 túnicas de linho, pegou o novelo mágico e se embrenhou entre as árvores da floresta, seguindo o caminho apontado pelo fio do novelo. Quando os príncipes perceberam que alguém chegava pelo caminho da floresta, pensaram que era o pai e, muito alegres, correram para encontrá-lo. Mas quem apareceu foi a rainha, que jogou as túnicas de linho sobre eles. Enfeitiçados, os garotos se transformaram em cisnes e voaram para longe dali. Pensando que havia se livrado de todos os enteados, a rainha voltou para o castelo, mas a menina, que estava em seu quarto, não foi encantada. No dia seguinte, quando o rei chegou ao castelo da floresta, a princesinha contou o que acontecera com seus irmãos, mostrando as penas que haviam caído no chão. Horrorizado, o rei quis levar a filha com ele, sem imaginar que a responsável pelo encantamento era sua esposa, a rainha. A menina, porém, com medo da madrasta, pediu para dormir mais uma noite no castelo da floresta. No dia seguinte, bem cedinho, antes que o pai a levasse, a princesa fugiu. Depois de andar o dia todo sem parar para descansar, ela chegou a uma cabana, onde encontrou um quarto com 6 pequenas camas. Muito cansada, deitou-se debaixo de uma das camas e adormeceu. Pouco antes de escurecer, 6 cisnes entraram voando pela janela e pousaram nas camas. A menina viu quando suas penas começaram a cair, se espalhando pelo chão. E, muito surpresa, reconheceu os irmãos. Os príncipes, felizes por reencontrarem a irmã,
contaram que todas as noites ficavam livres das penas e recuperavam sua forma humana, mas voltavam a se transformar em cisnes ao amanhecer. Quando a princesinha perguntou se havia alguma coisa que pudesse fazer para libertar os irmãos, eles disseram que sim. Ficariam livres do encantamento se ela costurasse 6 túnicas feitas com pétalas de margaridas. Um trabalho que levaria 6 anos. Durante esse tempo, a princesa não poderia rir e nem falar com ninguém, senão tudo se perderia e eles viveriam como cisnes para sempre. Perto do amanhecer, os irmãos avisaram que seria perigoso ficar ali, pois aquela cabana, de tempos em tempos, era usada como refúgio de bandidos. Assim que os irmãos voltaram a se transformar em cisnes, a princesa colheu muitas margaridas e subiu em uma árvore bem alta, onde começou a costurar as pétalas. Enquanto costurava, concentrada em seu trabalho, ela não dizia nenhuma palavra e nem sorria. Certo dia, o rei daquelas terras foi caçar na floresta. Quando seus caçadores chegaram à árvore onde a princesa trabalhava, viram a moça e a chamaram, mas ela não respondeu. Os homens continuaram chamando a princesa. Tanto acenaram e chamaram que ela jogou seu cordão de ouro para ver se a deixavam em paz. Mas eles não desistiram e continuaram a acenar, a chamar e a gritar. A princesa jogou seu cinto de ouro, mas também não adiantou, pois os homens continuavam acenando, gritando e pedindo para ela descer. Assustada, a princesa jogou suas meias, seus sapatos, tudo o que tinha, ficando vestida apenas com uma túnica branca. Quando viram que a jovem não desceria, os caçadores subiram na árvore, tiraram de lá a princesa e a levaram até o rei. Ao ver a linda moça encontrada pelos caçadores, o rei a envolveu em seu manto e a levou para o castelo, na garupa de seu cavalo. A princesa passava todo o tempo calada, costurando pétalas de margaridas. E o rei, que havia se apaixonado por ela, cada dia a amava mais. E assim, um belo dia, resolveu se casar com ela. Quem não gostou da notícia foi a mãe do rei, pois pensava que aquela moça não era digna de seu filho. Mas o rei estava tão apaixonado que se casou com a jovem da floresta, apesar de tudo o que dizia sua mãe, a rainha. Os anos se passaram, e quando nasceu o primeiro filho do casal, a mãe do rei passou sangue de ovelha nas roupas da nora e levou a criança para uma cabana na floresta. Depois, contou ao rei que sua mulher era uma bruxa e havia devorado seu próprio filho. Mas o rei, que amava imensamente sua mulher, não acreditou na história e nada fez. Tempos depois, nasceu o segundo filho. A mãe do rei, mais uma vez,
levou embora a criança e acusou a nora de ter devorado o filho. Como a esposa não dizia nada, passando todo o tempo muda, sem sorrir, costurando as pétalas de margaridas, o rei entregou a pobre rainha à justiça. Naquele reino, as bruxas eram condenadas à morte, e assim a rainha foi julgada e condenada a morrer em uma fogueira. No dia em que seria queimada, a princesa levou consigo as túnicas de pétalas de margaridas que durante todos aqueles anos havia tecido para libertar seus irmãos. 5 estavam prontas, mas ainda faltava a manga esquerda da última túnica, que ela continuava a tecer como se esperasse um milagre. Pouco antes de prenderem a pobre rainha ao mastro da fogueira, 6 cisnes se aproximaram e ficaram voando em volta dela, afastando os que tentavam se aproximar. Então a princesa, bem depressa, jogou as túnicas sobre os cisnes, que logo foram desencantados. Como a última túnica não estava completa, o irmão mais novo ficou com uma asa de cisne no lugar do braço. Depois de desencantar os irmãos, a jovem rainha, afinal, pôde se defender e contou as maldades da sogra, que foi queimada na fogueira em seu lugar. Os filhos do rei foram encontrados na cabana da floresta e o casal viveu feliz por muitos e muitos anos.